resistindo, né, com isso sendo o nosso propósito, a nossa missão. E aí, hoje a gente abre as atrações aqui no palco, porque, como eu falei, a gente já tem um monte de atração lá rolando, tem exposição, tem feira de arte, tem gastronomia, mas aqui no palco a gente começa agora o nosso primeiro bate-papo nesse Esquenta Cuticom, na Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Já quero agradecer a todo mundo que está trabalhando nesse evento, porque o trabalhador da cultura também é muito importante para o Festival Cuticom, especialmente para quem está trabalhando aqui pela Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Muito obrigada por nos receber. Mas eu não ouvi direito. Vamos mais. Salvas de palmas para o trabalhador da cultura. Sem trabalhador da cultura a gente não tem cultura, né? E aí eu vou chamar então os integrantes dessa mesa. Não vou fazer muitas apresentações porque a gente convocou um comunicador feroz para fazer a mediação desse bate-papo. Eu vou deixar tudo com ele. Daniel Fagundes, por favor, nosso cineasta da Quebrada, vai ser o mediador desse bate-papo. E junto com ele a gente chamou Alexandre Prados, que é meu amigo. Ele fala que eu peguei ele no colo, eu não lembro disso, porque eu sou muito jovem, mas ele disse que sim. Vamos ver. Alexandre Prados, salva de palmas. Olha que pequenininho que ele é. Pode sentar onde você quiser. Vicky Almeida, por favor. Vicky Almeida, fotógrafa lá de Paraisópolis. Por favor, seja bem-vinda. Onde você quiser, deixa eu te dar um beijo. E Beatriz, do Espírito Santo, cadê ela? Cadê ela? Fotógrafa também querida, que a gente conheceu aí também nos eventos de cultura. E agora é com você. Fique à vontade. Salva de palmas para esse mesa de bate-papo, o audiovisual da Quebrada. Salve. Todos me ouvem bem aí? Sim! Da hora. Primeiro, satisfação imensa estar aqui com essa mesa maravilhosa, dando esse salve aí dentro do Cuticom, que é um festival massa demais, importante para a Quebrada. E vou começar sem mais delongas dizendo quem eu sou, para caso alguém não conheça. Várias carinhas conhecidas aí, mas importante dizer. Eu sou o Daniel Fagundes, tenho 21 anos de audiovisual na Quebrada, fazendo projetos e trabalhos vinculados à produção, distribuição e exibição de cinema periférico. E atualmente eu coordeno a Escola de Cinema Periférico, que chama Ibiralab, onde a gente faz lá o Churrasquino, que é um evento importante aí de divulgação da produção periférica. Também sou um dos coordenadores da Caramuja, Pesquisa Memória Audiovisual, que é uma produtora vinculada à pesquisa e à memória dentro do campo da cultura popular e periférica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os vários meandros aí dessa arte maluca que é o audiovisual e da importância que ela tem para os projetos diversos aí que acontecem já há muito tempo na Quebrada. Aqui ao meu lado eu tenho o Alexandre Prados, da Sala 37, uma produtora do Capão Redondo. Tem um trabalho massa aí também artístico e também vinculado à publicidade e vários outros meandros. Aqui está a Vicky Almeida também, que tem um trabalho massa, fotógrafa e também do audiovisual, tem uma caminhada legal, fazendo formação também lá em Paraisópolis, né, pelo Paracine, é esse o projeto? E também a Bia do Nascimento, Bia do Espírito Santo, desculpa, Nascimento, e a Bia tem um trabalho muito massa, assim, de fotógrafa já há 7 anos, fazendo uma caminhada aí muito legal com a Dois Neguinho e projetos autorais. Enfim, vou deixar vocês falarem um pouquinho de vocês aí, para eu não ficar aqui me enrolando e tropeçando nas palavras. Pela ordem, sei lá, como for melhor. Começa lá da ponta, Bia, já que eu errei seu nome. Bom, gente, como o Dan falou, né? Eu sou Beatriz do Espírito Santo,
Eu tenho 7 anos, né, nessa profissão meio doida que é o audiovisual. Eu sou fotógrafa e sou cinegrafista também, mas o meu foco maior é a fotografia. E eu tô nessa trampando, comecei, né, trampando mesmo com as coisas aqui na Quebrada, fazendo projetos. Eu falo que projeto com os meus, né? Quem corre comigo, quem tá comigo lado a lado. E hoje em dia eu faço mais trampo. Esqueci a palavra. Não. É mais trampo comercial, assim, tipo, eu tô muito em feira, palestra, essas coisas, né? Então, eu ainda tô, né, audiovisual na Quebrada, não largo, não saio disso. É um amor muito grande pela periferia real, assim, eu amo o que eu faço, então tô nessa. E sigo assim desde então. Boa tarde, gente. Eu sou a Vicky Almeida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a minha primeira vez na Fábrica de Cultura, então agradeço muito a equipe por terem lembrado de mim, do meu trabalho para compor essa mesa tão importante. Hoje eu tenho um trabalho focado principalmente na cultura audiovisual, na cultura como um todo, na verdade, né? E narrativas periféricas. Então, hoje eu sou cofundadora do projeto Paracine, que dá aulas de audiovisual lá no Paraisópolis e em outras periferias de São Paulo. Sou apaixonada por produção, então a minha principal fonte de renda e o que eu amo fazer é produção, mas também faço alguns vídeos e conto um pouco de como é meu dia a dia no Instagram através de fotos e vídeos. E sou formada em Relações Públicas, então tenho essa coisa muito forte da comunicação e sei da importância disso para acessar e conversar com múltiplos públicos, não só aqui entre a gente, mas com outras camadas assim da sociedade, tá ligado? E é isso. Espero poder aprender um pouco com a galera que está aqui na mesa e com vocês. É isso. Alô? Alô, aê. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado por todo mundo por vir. Muito obrigado, meninas, por participar também. Agradeço estar aqui com vocês, meu parceiro Daniel Fagundes, as meninas por conhecer o trabalho a partir da mesa também, muito legal. Agradecer a Fábrica de Cultura, agradecer a Gi, o pessoal todo do Multicom, vocês são maravilhosos, muito bacana, estrutura super foda, né? Tá bem da hora. Bom, eu sou Alexandre Prados, eu estou nessa vida aí de audiovisual há mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos assim. Como publicitário, sou formado em publicidade e propaganda, então designer publicitário dessa área eu já estou há mais de 20 anos aí no mercado. E aí, assim, eu trabalho muito com a produção audiovisual hoje em dia, né? Tem a Sala 37 Filmes, que é uma produtora que tem vários trabalhos corporativos, com uma pegada mais, né, business e tal, mas também tem várias atividades mais periféricas com atores aqui da periferia. Então, por exemplo, a Sala 37 já apoia inclusive atualmente a ONG Interferência, que fica ali dentro do Capão Redondo. A gente apoia também algumas iniciativas aqui da região, então a gente apoiou outras ONGs menores, a gente apoiou também a Onda Sul, então tem vídeos lá na Onda Sul que a gente fez. Então tem vários trabalhos, tem alguns amigos pessoais, por exemplo, tem uma gravadora aqui daqui a pouco que a gente também apoia, que é a Dona Odete. Então tem vários materiais aqui da região que a gente também apoia, faz os materiais, cara, é bem legal. Então, e além disso, além de trabalhar com a produtora, de trabalhar com tudo isso, eu também vou tentando entrar no mundo da cinematografia, né? Eu tenho uma especialização em cinematografia e a gente já conseguiu produzir, inclusive, um projeto aqui no Capão Redondo, que é um curta-metragem que, viajou o mundo aí, ganhou prêmio até na gringa, então foi bem legal, foi um projeto bem legal. E, inclusive, a primeira vez que o curta teve alguma menção foi a Gi, né, na missão aí
de divulgar o material, então já estava me apoiando lá desde o começo. Então é isso, basicamente estamos nessa correria juntos aí. Agora funcionou, tá vendo? Mas eu acho que levaram ali, fizeram uma mágica e voltaram. Gente, para começar, eu queria, sendo redundante, começar do princípio, pensando assim, qual que é o grande marcador que vocês percebem que torna o trabalho de vocês, como a gente ouve por aí, isso é fotografia periférica, isso é o audiovisual periférico. O que se diferencia daquilo que é produzido no mercado e que dá identidade para o trabalho que a gente faz? São as formas, são os métodos, são o resultado final, são as lógicas por trás? O que vocês acham que pode fazer com que a gente tenha uma resposta acerca dessa questão? Bom, eu acho que o principal diferencial é a vivência que a gente tem, né? Porque são vivências diferentes, mas também são vivências difíceis, né? A gente tem muita dificuldade em algumas coisas que outras pessoas não têm, né? Tem mais fácil acesso, então eu acho que a gente ter esse olhar faz total diferença, porque querendo ou não a gente tem um olhar mais aguçado, um olhar mais humano, né? E a gente trabalha com arte, e arte é amor, arte é humano, né? Então acho que isso faz uma diferença muito grande, né? O projeto da Vicky, por exemplo, é algo totalmente humano, né? Isso é amor, você querer ajudar o próximo, na formação do próximo, isso é amor. E então acho que um diferencial muito grande é isso, é a nossa vivência. É o que a gente tem para passar para o próximo, mediante ao que a gente já viveu, né? Óbvio que nossas formações, nossos conhecimentos fazem total diferença, mas eu acho que a nossa principal diferença, o nosso diferencial é o amor e a humanidade que a gente tem. Cara, quando tu fez essa pergunta, me veio dois caminhos. Um deles é que não tem diferença para o mercado, porque a entrega de qualidade é igual. Porque tem essa coisa, né, de que é periférico, então quando a gente coloca a assinatura periférica, parece que desce 100% na qualidade aos olhos do mercado. Então eu diria que não tem diferença da entrega, porque é até melhor, dado com os recursos que nós temos e o que a gente entrega, é bagulho de louco, assim. Mas concordo com ela e diria a mesma coisa, de que essa diferença talvez que possa existir é que o nosso realmente é verdadeiro e traz essa questão real do rolê, sabe assim? Eu acho que tem uma diferença de talvez seja uma Vicky da vida, seja qualquer outra pessoa daqui registrar o que está vivendo, ou chegar alguém lá de Pinheiros, ou sei lá de onde, e registrar a mesma coisa. Não é o mesmo rolê. E quem assiste consegue ver isso. E eu acho que é isso, no final das contas. Alô. Aí vai funcionar quando for com você. Ó, as meninas já, né, passaram por praticamente tudo aí, então para mim ficou fácil agora. E aí eu acho que eu talvez vou explorar uma questão até extra aí sobre isso, que é o quê? Concordo em 1000% com o que vocês falaram, é sobre viver a cultura, né? Até teve um vídeo que viralizou, que é de um diretor que fala sobre cultura, né? Porque o jornalista fala para ele, mas por que um diretor negro para fazer esse filme? E ele fala assim, porque é sobre cultura, não é sobre técnica, não é sobre você saber mais ou saber menos. Eu estou fazendo um filme de cultura e eu sou uma pessoa da cultura. Então, eu achei isso muito foda, porque é sobre cultura. Então, estamos falando de uma cultura periférica, né? Aqui sobre o audiovisual periférico. Então, e aí o ponto que eu queria entrar é também sobre uma transferência dessa cultura de quem já fez. Então, a transferência para nós, os novos olhares. Nós temos como base os olhares antigos. Então, a gente pega os olhares antigos já faziam, desenvolviam, e uma cultura de rua, de quebrada, não só daqui, também da gringa, também de outras quebradas, e a gente atualiza, a gente moderniza, a gente às vezes repete, né, refaz. Então, por exemplo, a cultura do hip hop. A cultura do hip hop tem uma questão audiovisual, ela tem uma estrutura audiovisual dela. A cultura
pro rap, enfim, tudo isso tem a sua própria cultura. E a gente vive isso, porque são culturas de quebrada, né? São culturas de quebrada. Então, acho que a gente vai atualizando e vai refinando e modernizando o olhar dos nossos ex-parceiros, dos parceiros que ficaram para trás. E aí eu acho que então assim, é o que elas falaram, mas eu acho que isso ainda é um extra, de como nós vamos refinando o olhar a partir do olhar de quem estava trabalhando anteriormente, né? E a gente vai refinando essa linguagem cinematográfica, fotográfica de quebrada. E tem mesmo uma linguagem. Se a gente quiser conversar tecnicamente sobre isso, a gente pode citar uma série de pontos, até de como usar um enquadramento, um movimento de câmera, né? Um enquadramento de uma fotografia, uma composição fotográfica. Então eu acho que tem muito disso. Fora, eu gostaria de complementar, tá funcionando, tá vendo? O problema é Mas tudo. eu deixei, eu Problema assim, é ó. Um campo magnético aí. Me veio algumas reflexões enquanto você falava, de que também tem essa coisa do olhar crítico, quando nós quem criamos sobre aquele território, sobre aquele tema, sabe? Então, se vier X produtora de sei lá onde falar sobre, sei lá, grau, que é uma coisa que eu gosto, moto, ele sempre tem a mesma forma de contar sobre grau, sobre moto, sobre o funk. Já é muito datado, porque é comercial, e geralmente comercial já tem uma fórmula, porque é feito para ser vendido, logo já tem uma receita. Diferente de nós quando criamos, que nós olhamos para coisas que eles não estão vendo, seja uma fala, um jeito de se vestir ou qualquer outra coisa que eles chamam hoje de underground. Um elemento. Okay? Se a pessoa tem um elemento no visual dela, exato, que ele não vai ter olhar. Exato, e que nós enxergamos porque é o que a gente vive. Eu acho que essa provocação de que o nosso olhar também é muito sensível, porque a gente está ali todo dia, tá ligado? E aproveitando essa deixa, eu queria fazer uma provocação aqui para a gente pensar junto. Como é que, a partir dessa ideia, daquilo que a gente sabe que é expresso nos nossos trabalhos, a partir de uma identidade que tem a ver com a nossa capacidade de interferência nos espaços, a nossa convivência nos territórios, como é que isso está dentro do trabalho de vocês, tanto no diálogo o que é a produção autoral, como o que está para o mercado? Porque acho que a Vicky bem pontuou isso, que muitas vezes é colocado no mercado, que quando alguma das nossas produtoras, ou a gente mesmo como profissionais autônomos, vai de alguma maneira fazer um trabalho para fora do mercado, a gente também fica muito estigmatizado nesse lugar. E aí cai o orçamento, mas também cai a estigma de que tecnicamente não vai ficar bom, de que não sei o quê. Como é que a gente traz essa experiência também para esse ambiente do mercado e ao mesmo tempo mantém o que seria o padrão técnico e ao mesmo tempo contrapõe esse discurso fácil, falso, né, que acaba sendo veiculado? Cara, eu vejo assim, tá? Por acaso, essa pergunta cai bem pro meu caso, porque a Sala 37 tem um tipo de cliente que é alta burguesia, mesmo assim, escritório de advocacia de São Paulo, é meu principal cliente. Então eu estou trabalhando com, sei lá, vocês não devem conhecer, mas tipo, ou conhecem, mas são escritórios com nomes bizonhos, tipo Trent Rossi e Watanabe. Sacou? Nome feio. Tawil e Shecker. Porra, dane-se Tawil e Shecker, tipo um nome estranho. Mas, cara, é um povo podre de rico. Com uma série de questões que são super retrógradas sobre comunicação, sobre desenvolvimento e tal. E aí qual que é o lance? O lance é assim, tem de fato uma pressão ali com esses clientes, com essas, e não só esses, tem outros clientes também, tem empresa de investimento e tal. Então assim, esses clientes, quando eles chegam para você, tem um ponto bom, que aí fica uma provocação para a gente que é de quebrada também, que é, muitas vezes essa galera, ele está de olho no teu portfólio e bom, você pode fazer o vídeo mais disruptivo que for de quebrada. Se você tem um material que é de business, que é corporativo, que é de qualidade, o cara tá cagando se você é bom ou não. Olha o meu visual. Eu chego para trabalhar nesse escritório jamaicano, todo tatuado, todo doido, e eu não vou trabalhar de social, vou trabalhar de tênis, vou trabalhar com meia de alien, que nem o maluco. Mas eu tenho um portfólio para mostrar para os caras, ó, esse é meu trampo. E eu faço um preço competitivo no mercado para valer, eu vou para cima. Eu vejo as duas produtoras, vou baixando meu preço aqui para pegar job, entendeu? E aí, cara, você tem um portfólio, os caras vão trabalhar. Então, isso já é uma desmistificação, né? Mas, tem algumas questões do tipo, já me aconteceu de cliente falar, putz, cara, mas você tem no seu portfólio determinado projeto pra gente ficar ruim. Aí que é a hora que aperta o parafuso.
E aí você tem que saber qual que é a hora de você virar e falar, dane-se, vai continuar tendo. Mas e se você precisa pagar um bagulho da hora ali, você precisa levar teu filho para fazer alguma coisa, e se você precisa pagar uma conta, o que você faz? Alexandre, da hora você vir aqui, você faz um trabalho da hora, mas esse seu moicano não dá. Mas eu quero fechar um projeto com você de 20 mil reais por mês até o final do ano. Pô, cara, será que eu vou cortar meu moicano? Sacou? Então, é foda, eu acho que é uma parada mega pontual para você avaliar, e você também tem que saber até onde você vai ceder ou não, porque a nossa correria também está em jogo. Correria é correria, não tem o que fazer, entendeu? Então, eu acho que é o que as meninas falaram, entregar qualidade, fazer um trabalho. Pô, a Vicky falou aqui, o trampo, a qualidade é a mesma, entendeu? A gente vai entregar um trampo de qualidade, e aí, quando você chega com um trampo de qualidade, refinado, com um atendimento assertivo, e fala assim, amigão, mas esse seu visual, não sei o que, eu falo, amigão, você quer qualidade ou você quer me apresentar para sua família? Você vai, entendeu? Pode falar palavrão? Desculpa. É tipo, que conversa furada é essa, amigão? Você quer qualidade, é isso aqui, é qualidade com o menor preço, eu sou agressivo no mercado. Se essa produtora está te fazendo 20 mil, eu vou fazer 17 mil. Vou me ferrar para fazer, mas eu vou pegar o tempo daquela produtora dos boy, entendeu? E é isso, então a gente tem que saber. É bem fodamente isso. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É pra gente falar sobre como se flexibilizar nos ambientes que a gente tem no mercado. Eu entrei nisso, né? Eu não sei nem se eu falei certo. Falei certo? Não, mas na verdade é também para a gente entender quais dessas características que compõem isso que a gente falou na primeira pergunta sobre a identidade periférica e como que isso chega também no mercado. Qual é o impacto para quando a gente vai oferecer nossa mão de obra, nosso trabalho para esses outros lugares que não necessariamente são a galera da quebrada que já entende nossas questões de linguagem, de estética, tudo mais. Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive, que é hoje eu estou na Conzilla, na área de redes e conteúdo, inclusive tem um parceiro meu ali que também trabalha, Monstro, e eu fui contratada muito com a justificativa de que, Vicky, nós estamos nos desconectando com a periferia e tal, e queríamos, através da comunicação digital, que a gente voltasse isso minimamente, o que é uma preocupação muito importante. Só que, eu vejo muito que para você sobreviver no mercado, claro que eu tenho uma passabilidade, né, estética, eu tenho uma passabilidade, eu reconheço isso. Mas entendendo que a sobrevivência no mercado, você tem que saber se vender. Você tem que saber falar uma linguagem de quebrada, você também tem que saber, talvez, trocar uma ideia com os caras, de alta patente que seja. Pelo menos eu vejo dessa forma. Que tem, entendo que a gente não pode deixar de tirar essa vivência e essa verdade que nos acompanha, mas para que eles entendam, em algum momento a gente vai precisar se flexibilizar e eu não vejo problema nisso. Eu vejo um ganho, porque eu consigo me comunicar com ele e mostrar o que eu acho certo e o que eu acho como verdade. Sabe assim? Então, a mesma ideia que eu trocaria talvez com um empreendedor de quebrada, falando da importância de se vender nas redes sociais e tal, talvez não seja o mesmo papo de um executivo, seja da Conzilla, seja de agência de publicidade e tal, mas eu tenho que saber falar com esses dois públicos. Se eu quero estar em outros meios e ganhar muito dinheiro e fazer isso e fazer aquilo e também viver da minha verdade, eu tenho que fazer com que os dois públicos me entendam. Então, no final das contas, é saber se vender, saber se comunicar e ter essa flexibilidade, porque eles não vão vir até a gente, então se for pra gente hackear, pra chegar até eles, a gente vai ter que saber a lábia do bagulho, tá ligado? Quer saber se comunicar, às vezes, como eles se comunicam. E hackear do jeito que a gente sabe fazer de melhor. Acho que é isso. Bom, eu concordo com o que os dois falaram, obviamente, e eu tô passando exatamente por isso, né, nesses últimos tempos, porque eu lembrei a palavra, estou pegando muito trabalho corporativo e, querendo ou não, é aquilo, né? É social, é fala bonitinho e nananã. E, gente, eu sou a quebrada, entendeu? Então, assim, pra mim, saber me portar nos dois lugares, igual a gente falou, é maravilhoso. Porque eu consigo chegar num lugar corporativo e falar, meu trampo é assim, 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 eu faço de tal forma e eu entrego qualidade de tal forma. E, cara, eu me garanto, eu sou foda no que eu faço, entendeu? Eu tô numa puta correria há 7 anos e
eu aprendi o audiovisual com a vida. Eu não tenho, de fato, formação, né, em fotografia, em vídeo, não tenho. A formação que eu tenho é enfermagem. Eu de formação, sou enfermeira. Quase ninguém sabe disso, mas de formação mesmo sou enfermeira. Eu era enfermeira no Einstein. E eu saí porque eu não era feliz e eu fui atrás do que me faz feliz, que é a fotografia. A fotografia literalmente salvou a minha vida. Então, eu posso dizer que, assim, eu vou saber me portar nos dois lugares, mas eu não vou deixar de me valorizar. Eu não vou deixar de falar, esse é o meu trampo, esse é o meu preço, e eu não vou baixar. E ponto, entendeu? Óbvio que, assim, igual a Ale falou, às vezes é foda, às vezes você fala, puta, mano, eu tenho conta pra pagar, tô apertado, e aí a gente sabe muito bem que às vezes bate assim na cabeça, você fala, meu Deus, eu vou surtar, o que eu vou fazer? Só que a gente tem que sempre lembrar que a gente nunca tá sozinho, né? A gente sempre tem as pessoas do nosso lado e nossos amigos que a gente pode gritar, a gente pode contar, por exemplo, o Leandro, meu amigo, acabou de chegar e ele é maravilhoso na minha vida. Ele é uma das pessoas que eu sei que eu posso contar pra caramba. Que, sei lá, se doer, eu vou correr. E eu não vou, sabe, não valorizar o meu trampo. Porque se eu não me valorizar, ninguém me valoriza. Saca? Então, eu vou saber me portar nos dois lugares, mas eu ainda não consigo concordar de tipo assim, eu vou me moldar para estar aqui. Não, eu não vou me moldar, não. Essa sou eu, esse é o meu trampo, é a qualidade que você quer, é o meu trampo que você quer. Então você vai ter a Beatriz 100%, e essa sou eu. Óbvio que eu não vou chegar num lugar corporativo falando um monte de palavrão e gíria e etc, mas eu me visto assim e eu vou desse jeito, e eu vou entregar qualidade, vou entregar meu trampo, né? E eu vou pé no chão, eu vou firme. Por exemplo, nesses tempos eu fiz um trampo que era um pré-casamento, né? E eles queriam gravação na íntegra, eu fui. E o cara deu de presente uma bolsa para a noiva dele de R$500 mil. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caraca, com essa bolsa eu comprava uma casa. E a menina tá com a casa na mão. Saca? Só que aí eu me senti foda também, porque eu tô fazendo o registro dessa parada, tá ligado? Eu tô registrando esse momento que eles estão vivendo. Então, pra mim é muito foda pensar isso. De tipo, porra, mano, olha meu corre, olha o que eu fiz. Eu tô aqui e eu me valorizo e eu sou foda. É o meu trampo. Então, nunca deixe ninguém falar, ai, porque você veio da periferia, ai, não tem como você fazer mais barato. Não tem como. Não tem como. O meu trampo é tão bom quanto e às vezes até melhor. Então eu não vou desvalorizar meu corre nem nada. Então tem uma diferença muito grande, mas a gente tem que continuar batendo no peito e falar, eu sou foda, eu vou, eu faço, e eu entrego melhor que muito playboy por aí. E fora que tem uma parada, não sei se vocês sentem isso, mas tem a coisa de que quanto mais a gente... E que é uma manutenção de autoestima e que não é fácil, principalmente de onde a gente vem, dependendo da realidade de cada um. Mas quanto mais a gente faz esse rolê de puta, eu sou foda, eu sou isso, beleza, as pessoas passam a te procurar justamente por isso que você vende, mostra e fala que é e que faz e acontece, sabe assim? Então por isso que é importante a manutenção dessa autoestima e a importância de não se esquecer quem é, porque querendo ou não as marcas e as empresas buscam muito do que você apresenta e do que você traz para o mundo, sabe? Que às vezes só falta essa questão de se vender ou de se mostrar e de bater no peito e falar que faz o bagulho, né? Concordo 100%. Eu só queria complementar com uma coisa. Eu acho que tem uma diferença bem fundamental entre postura e identidade. E aí assim, você vai chegar no samba, tem um sambão comendo solto, a galera tem um samba forte, você vai chegar lá com uma postura nada a ver, levantando os panos, causando, você vai chegar na postura, vai chegar na moral com a galera, não é? E num bagulho corporativo é a mesma coisa, tio. Vai chegar no bagulho na moral, vai trocar ideia na moral. Mas a sua identidade é a tua identidade. Sacou? E aí você tem que saber lidar com isso. E aí, tecnicamente falando, é uma parada mega simples de resolver. Por exemplo, eu não gosto, aqui na sala 37, sempre que eu contrato alguém para trampar, eu não gosto que essas pessoas vão trabalhar engomadinha. Não curto. A pessoa tem que trampar confortável, porque, mano, olha os manos do audiovisual aí, ó. Não é mó corre, o dia inteiro em pé,
câmera na mão e o pessoal do gimbal. Esse gimbal destrói, mano. Eu tenho uma condilite fodida aqui com as do cara. E aí, ó, tá com um tênis da hora, pra ele ficar confortávelzão. Eu não abro mão disso quando tá trampando com a galera. Aí sabe como é que eu resolvi? Fácil. Meti um coletinho com o meu logo. Mano, só cola um coletinho por cima. Acabou. Tá resolvido. Tá posturado ali no evento, os boy adoram você no coletinho. Tá com o meu logo lá, é da hora que ainda tem bem grandão, a galera tira foto, já fica meu nome na parada, tá ligado? E tá resolvido. O cara tá com tênis confortável, agora, o moleque vai ter que vir de sapato, da hora. Então a gente vai ter que mexer de novo no orçamento. Entendeu? Mas a gente não pode mexer no orçamento, então ele vai vir de tênis. Massa. Eu perguntei isso também porque se a gente olhar numa perspectiva histórica, né? Acontece uma coisa que é meio cruel, assim, ao longo do tempo, que é, primeiro, rola uma desvalorização no sentido daquilo que você está propondo em termos audiovisuais, que muitas vezes não é necessariamente uma questão técnica, é uma questão de por que não fazer numa linguagem diferente daquilo que você já está acostumado. Que é isso que você falou, muita gente retrógrada e tal, mas ao mesmo tempo, às vezes está retrógrado até meio-dia, né? Até a hora que eles percebem que aquilo de repente estourou. E quando percebem, eles ficaram para trás, né? Já é tarde demais. Mas falei isso muito porque, assim, se a gente olhar ao longo do tempo, tem uma história muito interessante que é a da ABVP, né? Que é a Associação Brasileira de Vídeos Populares. Começou lá na década de 80, junto aos movimentos sindicais, comunidades eclesiais de base, e é talvez o que a gente tenha, assim, em primeira mão, assim, em termos de Brasil, de periféricos pegando a câmera e produzindo por si só, que não seja tutelado por uma produtora, que não seja com um diretor branco de classe média, que não seja... Então, assim, acho que a primeira vez teve esse start aí da BVP. Pouca gente sabe, mas nesse mesmo movimento da BVP estava lá Marcelo Tais, Fernando Meirelles, Joelzito Araújo, uma série de gente que hoje são grandes cineastas e comunicadores, né? E o que eu acho mais engraçado quando eu analiso essa história é que, assim, primeira vez que saiu Cidade de Deus, eu não sei se vocês lembram, mas uma das primeiras críticas era, esquisito essa coisa dessa câmera na mão, balançando o tempo todo, por que não usou tripé, por que não sei o quê? Linguagem e outra, os caras vinham dessa corrente, de um monte de gente nos movimentos sociais, que só pegava a câmera na mão, porque muitas vezes era só o que tinha, e saía entrevistando as pessoas. O que a gente tem de registros históricos mais importantes do movimento negro, do movimento indígena, do movimento de mulheres, do movimento antimanicomial, como tinha um grupo lá nos anos 80 em Minas Gerais, está registrado ali naquele acervo da BVP dessa maneira, em termos de linguagem, de faça você mesmo, câmera direta. E isso depois do Cidade de Deus virou uma estética, chupinhou, quase ganhou o Oscar, né? Foi lá para ganhar um monte de prêmio internacional. E aí começou todo mundo a usar isso como linguagem, eu diria até a nível de mundo, assim. Você vê muitos filmes de ação, que eu olho aquela cena do Zé Galinha e outras coisas, tem muito a ver com aquilo, né? Como a nossa estética, de certa forma, também é chupinhada e roubada. Eu vejo muito isso hoje em dia também, no campo da moda, na produção de videoclipes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Vou começar então. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o que você está falando. Textura para vídeo e foto é uma parada que pode, é lógico que pode ser linguagem, mas o que eu quero dizer assim, tem inclusive no movimento mais de quebrada, mais, né, audiovisual mais periférico, a textura tem importância fundamental. Por quê? Tenta lembrar de um clipe audiovisual de algum artista do rap ou de algum movimento de quebrada dos anos 90. Rapping Hood, esses manos. Você vai lembrar que a textura do material é uma textura muito única. E não é à toa porque é muito único. Tinha um equipamento específico sendo usado ali, foi gravado em uma determinada mídia, foi passada em vários softwares de edição, já ali na década de 90, já tinha software, entendeu? Mas mais antigo que isso, não era software, já estava passando por um processo manual de edição. Então, que é o que você comentou, tudo vai virar uma linguagem. Às vezes é por uma questão de técnica, né? Às vezes é uma questão de que não tem a grana ali para fazer e tal. Às vezes é uma questão até
bem técnica, do tipo, quero fazer assim, quero pegar aqui. Por quê? Porque a gente também bebe de outras fontes, os caras estavam bebendo de outra fonte, bebendo de outra fonte. Então, eu acho que na estética audiovisual periférica, eu acho que a textura é uma parada muito interessante, muito foda, tá ligado? E não é só você aumentar o ISO da câmera, quando eu falo em textura. Às vezes é você, literalmente, salvar o arquivo algumas vezes, para aquele arquivo perder uma certa qualidade, mas ao mesmo tempo ele manter uma textura que vai mostrar ele como uma parada mais anos 90, mais old school. E aí é muito fino, porque se você exagerar ali na transferência do arquivo, vai estragar, em vez de dar um visu, né? Fotografia é a mesma coisa, meninas. É tipo, às vezes você quer botar um pouco, por exemplo, se eu quero uma estética que remeta ali a uma coisa mais antiga, você pode aumentar um pouco o obturador e deixar com um pouquinho de arrasto ali de imagem, sacou? Não dá pra fazer? E aí você vai acertar ali na estética, mas se você exagerar, você errou na foto, a foto estragou. Então eu acho que tem essas características, tem a ver, e aí geralmente a gente vai entender como essa linguagem, olhando para quem já fez lá atrás, que está na mídia, né, que está no material. Então é olhar um clipe que é periférico, ou que fala com a periferia, é olhar um trabalho fotográfico que é periférico, ou que fala com a periferia, e ver esses meandros na linguagem e tal. Eu não sei se eu consegui te responder, mas eu dei uma viajada aqui, eu acho que é por aí. Por aí mesmo. Bom, vamos ver se eu vou responder certo, né? Mas o que eu penso bastante, né? Que é uma parada que às vezes me tira a paz, assim, é que, os playboy querem ser igual a gente, mas eles não querem ter a assinatura embaixo, de tipo assim, sou da quebrada também, entendeu? Ele quer copiar o que a gente faz, quer tentar ser algo mais bonitinho, mais requintado, mas eles pegam muita coisa como base do que a gente tem, do que a gente vive, né? Do acervo, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, que você falou, que foi tudo gravado ali, pegou a câmera, deu rec e saiu, né? E o que eu vejo é como se fosse uma máscara, sabe? De assim, ai não, a gente fez dessa forma por conta disso, só para não falar que foi por conta de referência negra, que foi por conta de referência periférica. Eles adoram usar grafite, né? Impressionante. Você entendeu? Então, é uma parada que eu fico tipo, cara, pode falar que é por conta do que os negros fizeram assim, os indígenas fizeram assim, o povo da periferia fez assim, não é vergonha nenhuma, mas para eles isso faz eles perderem uma credibilidade muito grande, né? A gente tem a nossa identidade, né? A gente tem o nosso jeito de trampar, de ter a vivência e tudo mais. E quando a gente vê, né, esses clipes antigos, esses filmes mais antigos, mais específicos, né, que remetem, né, à vivência da periferia e tudo mais, a gente vê isso, né? A gente vê essa identidade muito clara, né? E a gente vê que isso foi muito copiado e teve muita gente que falou, não, eu que criei, eu fiz dessa forma, e aí dá uma puta explicação bonita do porquê fez, só que você vai ver no final, é tipo assim, ele copiou nossa vivência, nossa história, nossas coisas, saca? Consegui te responder? Para te ajudar a pensar nisso, Vicky, legal que você tem um projeto de formação também audiovisual em Paraisópolis, né? Como é também pensar essa estética e essas características que são tão específicas do como a gente produz o nosso audiovisual, a nossa cultura imagética, seja na fotografia, na moda, em várias áreas, como passar isso também no campo da informação, quando na maioria das vezes você vê as escolas de cinema, os outros espaços que ensinam é aquele audiovisual cartesiano, quadradinho, muitas vezes não encaixa naquilo que a gente quer fazer, né? Uma coisa que eu fiquei pirando foi o quanto, por exemplo, eu lembro que eu vi a primeira vez, eu fiquei impactado, e aí passou 2 meses, o bagulho estava bombado no Brasil inteiro. Aqueles vídeos que os moleques... Tinha um grupo específico do Alagoas, mas do Brega Funk, assim, uma galera que começava a fazer os vídeos dos moleques dançando na rua, e de repente, o celular subia, assim, né? Ou eles davam uma pancadinha do lado assim, o celular só para gerar um tremelico. Eu falei, mano,
Mano, isso é muito visceral, isso é muito característica particular da gente, né? Como a gente explica isso do ponto de vista técnico, se isso na verdade às vezes surgiu dessa espontaneidade, até dessa experimentação, né? Que eu acho que muitas vezes o lugar da academia ou do pressuposto técnico muito rígido tolhe aquilo, né? Eu diz, isso não tem espaço. Mas às vezes é isso, basta passar 2 meses, 6 meses, o bagulho está estourado, todo mundo quer usar aquilo, até a Globo começa a usar na vinheta o mesmo tipo de edição, de estética, enfim. Cara, sobre o Paracine, e também talvez trazendo um pouco dessa pergunta anterior, mas hoje, e desde sempre na verdade, nós temos a preocupação de... A gente só reforça o que eles já fazem, eles já vivem, e a gente coloca o audiovisual como uma ferramenta para que eles consigam contar o que eles já fazem. Porque, assim, tem uma provocação também de que não é porque eu sou da periferia que eu preciso só falar de periferia. Sabe assim? Eu acho que é interessante a gente trazer essas provocações, assim. Eu sou uma pessoa que, beleza, sou de periferia, falo de periferia. Mas eu conheço outros manos e outras minas que, são profissionais periféricos, mas falam sobre outras 300 coisas. Eu acho que é interessante a gente tirar esse lugar de, caraca, eu sou da periferia, tá bom, então vamos lá falar de periferia. Não necessariamente se eu não quiser. Então a gente traz essa liberdade para aqueles profissionais, para aqueles jovens e adultos, de que a gente só sabe se gosta de alguma coisa realmente quando a gente tem a chance de fazer aquilo. E o Paracine está nesse lugar. Então a gente coloca, na verdade, o audiovisual não como o centro das atenções, mas ele é só um intermédio para que eles consigam contar as histórias deles. Então, cada turma que a gente fez, a gente começa fazendo toda uma dinâmica para que eles se conheçam, para que eles se provoquem, para que eles entendam onde eles estão. E no final eles precisam entregar um curta-metragem feito por eles, escrito por eles, claro, com todo o ensino técnico e provocações de que a gente faz e tal. Mas a gente coloca eles nesse lugar de protagonismo, sabe assim? Você quer falar de baile? Vamos falar de baile. Você quer falar sobre, sei lá, tecnologia? Vamos falar de tecnologia. E aí entra nesse lugar de que o que define realmente esse lugar periférico é o profissional que o faz, não necessariamente sobre o que ele fala. Sabe assim? Então, eu não sei, eu fico pensando sobre essa pergunta de que, o que define ou quais são as características que faz um vídeo ou uma foto ser da periferia. Não sei, porque hoje nós temos muitos profissionais encorajados a fazerem múltiplas coisas. Então hoje eu não diria que, isso aqui eu consigo ver que é de periferia, porque às vezes ele está usando uma linguagem que não necessariamente ele aprendeu, assim, é o que costuma ser visto na periferia e tal. Então são múltiplas camadas, sabe? Eu não colocaria hoje o profissional periférico numa caixinha de que dá pra saber o que ele tá fazendo, tá ligado? Eu acho que é mais sobre como ele faz, tá ligado? Só uma coisa que eu queria comentar que eu acho que é foda. E eu vou fazer uma comparação entre o meu trampo e o seu, para você entender uma coisa. Eu sou uma pessoa que aprendi o audiovisual a partir de uma formação que foi formada por uma estrutura de conhecimento dos boy. Eu tive uma bolsa do ProUni, graças a Deus, porque foi o que fez eu me formar. Mas eu fui estudar na faculdade de boy, que é a FECAP, e aí fui aprender com os boy, aí ganhei uma bolsa num outro curso, então graças a Deus até hoje consegui estudar de casa, mas ganhei uma bolsa para estudar com os boy, umas coisas de cinema, da hora. E aí a minha formação, sempre tive um olhar periférico, mas a minha formação vem de um outro viés, vem do viés do que os boys aprenderam, desenrolaram, e aí eles me ensinaram. Você disse que você não se formou oficialmente para uma faculdade ou coisa assim. Então, o seu olhar, ele tem uma veia periférica, uma veia sobre a nossa linguagem periférica muito mais intensa e diferenciada. É uma via diferente, entendeu? Eu acho que isso é muito foda porque não tem como eu aprender esse seu olhar, eu posso ir em 30 faculdades, eu não vou aprender. Se eu vou ter que sentar com você e aprender com você. Eu vou ter que sentar com a Vicky e aprender com a Vicky. Com o Daniel também, porque eu estou ligado que é uma correria dele já, que o Daniel tem um trabalho muito mais autoral. Então, olha como é que são as paradas. Não é só sobre estudar. Porque estudar eu posso fazer vários cursos aí, mas para você ter aquele olhar, aquela parada, às vezes talvez até o seu viés de conhecimento, meio de conhecimento, tem que ser diferenciado. Porque com certeza o meu olhar hoje cinematográfico, ele é enviesado por uma metodologia. Sacou? Eu concordo bastante e acho que volta naquilo que a gente começou a falar no começo da vivência, né? E faz uma puta diferença realmente a vivência que a gente tem, né? E eu queria fazer um comentário. Você falou que hoje em dia a gente realmente não vê muita diferença, né, no trampo
que vem da galera da periferia e do pessoal que nasceu, entre aspas, né, berço de ouro, que a gente fala. Mas uma parada que eu acho muito foda é, tipo assim, a gente tá lá, tá gravando ou tá tirando foto. Meu, a gente que é da quebrada, a gente tem uma facilidade pra resolver as coisas, tipo, muito ágil, sabe? Tipo, mano, como que a gente vai fazer isso aqui, cara? Não, pega isso e pega essa caixa e levanta e alguém segura a luz assim. Tipo, a gente consegue dar jeito em tudo e eu acho isso foda. A gente se vira, tipo, muito, sabe? E eu acho isso muito foda. Só que a gente se aperfeiçoou, né? Vamos dizer assim, tanto nisso que, às vezes, no trabalho final, isso nem é perceptível, sabe? Às vezes a gente, sabe, vê trampo que a galera gravou com pouco recurso, né? Mas que no final fica muito foda igual. Sabe? Você vai ver os bastidores, puta, tem uma história muito foda por trás, a gente nem imagina. Dani, eu queria só comentar mais uma coisa, que eu acho que é bem foda, eu acho que todo mundo vai entender, vocês também vão pegar. Todo mundo já deve ter visto um meme na vida, não independe de onde ele é, mas um meme na qual a pessoa está olhando para uma coisa, e aí corta, e aí aparece uma outra coisa, e aí você dá uma risada, por quê? Porque é uma composição tipo ridícula, ou absurda, ou esdrúxula, né? E aí você fala, cara, isso acontece o tempo todo no TikTok e no Instagram. Isso é uma técnica avançada de cinematografia, chamada efeito Kuleshov. Olha como as pessoas, sem entender de linguagem cinematográfica, sem estudar, entendem linguagem. Então também a estrutura de como as pessoas... Veja, se você der a mão num garoto, que é rapaz melhor, acho que ele não trabalha com audiovisual, tenho certeza. Você trabalha com audiovisual? Você trabalha com audiovisual ou não? Trabalha nada, mentiroso. Tô brincando. Você pode trabalhar se você quiser no futuro. Se você der a câmera na mão dele, ele tem uma linguagem, com certeza. Porque ele vai beber de algumas fontes. Onde são essas fontes? Quais são as fontes? Se você deixar uma pessoa assistindo um monte de filme norte-americano, der uma câmera na mão dele, intuitivamente o cara vai fazer aquele shot de cowboy, sacou? Tipo, aqui na cintura. Mas se você der um monte de filme brasileiro para assistir filme ali da câmera na mão, né, do cinema novo, você vai mudar a linguagem visual dele. Então, como também é uma parada sobre o que a gente está consumindo, vai influenciar na nossa visão. E aí, se a gente está produzindo o nosso material, assistindo os nossos materiais com o nosso olhar, a gente vai se influenciar com o nosso olhar. Se a gente ficar assistindo um monte de filme de super-herói, que eu adoro, mas se a gente só ficar assistindo esses bagulhos, só ficar nessas referências, a gente só vai ficar nessa referência. E serve também para o corporativão, que é o meu trampo. Se eu for procurar referência corporativona sempre nos vídeos corporativos de algum gringo, alguma coisa, eu só vou conseguir reproduzir a mesma parada. Então, o cerne da questão, para mim, sobre essa parada é muita referência e referência nossa. Cadê as nossas referências? Né? A gente tem que ir atrás delas, procurar e conhecer os nossos, para enriquecer nosso olhar. Né? Total. Eu acho legal isso que a Vicky falou, dessa coisa de sair um pouco dessa chave também estigmatizada de que por ser periférico a gente só pode falar de periferia. E é muito massa nisso, porque acho que isso dialoga com uma coisa que uma vez o Salomão falou para mim, quando estava aquele debate sobre apropriação cultural e tal. E ele falou, não me incomoda muito a questão da apropriação cultural, o que me incomoda é a expropriação cultural. E aí é uma besteirinha, né? Você pensar semântica, mas diz tudo, né? Porque no final das contas, quando você pensa que algo está sendo expropriado, é quando você suga algo de alguém e não devolve nada em troca, né? Está tentando apagar, né? Está tentando apagar. E eu acho que tem uma coisa legal e até interessante a Vicky estar na Condzilla, que eu acho que é um grande exemplo disso, né? Foi alguém que, quando começou a sair os primeiros clipes da Condzilla, foi aquele impacto, né? Tipo, caralho, esse cara tem uma estética, tem uma linguagem, tem um jeito de fazer. Isso meio que mudou o cenário da produção de clipes no Brasil, assim. E ao mesmo tempo ele conseguiu se manter num lugar onde aquela mesma estética e aquele jeito de fazer não foram roubados dele e colocados numa grande corporação e ele mesmo em si morreu na míngua. Como a gente ouve várias histórias, e aí pode até sair do audiovisual. Os nego velho compositor do samba, enfim, um monte de artista plástico fudido,
eu lembro aqui na minha cabeça, aqui da região mesmo, o Daniel do Coteban, que era um expert em tambor do oeste africano e que, enfim, faleceu assim, com muito pouco reconhecimento perante aquilo que ele merecia. Então, como que é isso também para vocês? Que vocês veem assim? Acho que talvez seja a última para a gente ver se tem alguém que quer trocar uma ideia também. Mas qual que é a importância também de, ao mesmo tempo, a gente se preservar no sentido daquilo que é a nossa identidade, dialogar com o mundo, com as diferentes histórias e processos, mas ao mesmo tempo não deixar que nos apaguem e nos exterminem nesse processo? Não sei se eu vou responder corretamente essa pergunta, mas queria complementar sobre essas outras ideias que a gente trocou, sobre tecnologia, né? Uma vez eu vi a Fernanda Souza falando sobre isso, de que que a gente sempre coloca a tecnologia como lugar de TI, não sei o que e tal, mas é interessante entender o significado da palavra, que é sobre essa questão de saber usar os recursos de uma forma muito inteligente e somos muito tecnológicos, né? Então, trazendo só um complemento da fala anterior, de que não que você vai se apagar caso você não fale sobre periferia, porque aquilo eu acredito que seja um pouco impossível até, ou não. Mas é importante lembrar que somos muito tecnológicos também, tudo que a gente faz. Isso é muito nítido, né? Independente do que a gente construa. Agora, sobre a tua pergunta, sobre como não se apagar, como não deixar se apagar, né? Cara, essa pergunta me lembra um pouco, assim, acho que eles complementando eu posso ter outras provocações, mas isso me lembra um pouco sobre essa questão da manutenção da autoestima, principalmente em coletivo, né? Então, essa conversa que a gente está tendo agora sobre esse lugar onde nós estamos e como a CultCon tá levando todo esse processo de outras frentes também, faz com que a gente cada vez mais tenha essa autoestima como um ser periférico, enfim, uma pessoa favelada, e que cada vez mais as empresas e marcas estão olhando para isso. E se tiver mais de nós nesses espaços e trocando uma ideia com essas pessoas, imagino que fique mais fácil para que a gente não consiga apagar, tá ligado? Então, eu diria que são muitas camadas, sabe? Mas acho que essa manutenção da autoestima, essa troca de ideia e a gente conseguir cada vez mais fortificar isso, acho que é uma das formas de fazer com que isso não morra, sabe? Porque sempre vai existir alguém fazendo. Se não é a gente, é aquele maninho que tá ali trocando uma ideia hoje no sábado, no frio, tá ligado? Ó, que lindinho. Sabe assim? Então, essa coisa das gerações mesmo. E da gente não fazer com que isso morra naturalmente. Eu acho que volta, né, aquilo que eu tava falando, da gente bater no peito e falar, eu sou foda, eu sou assim, e é isso. O que já aconteceu comigo é de tipo, você se formou aonde? Aí eu falo, me formei na vida. Nossa, mas você não tem informação no audiovisual e tudo? Não tenho. Depende pra falar. Não tenho. Eu falo assim, deixa eu ver seu portfólio então. Aí eu vou, mostro e falo, caraca, mano, você é foda no que você fala. Então. E eu me formei na vida, mano. É isso. Eu corri atrás do meu, eu dei sempre o meu melhor e usei tudo que eu tinha de recurso disponível ali. Sabe, eu sugava tudo que eu conseguia, todas as pessoas, livro e tudo. Então, assim, eu me formei na minha própria faculdade, saca? E eu vou bater no peito e falar que eu sou foda, não vou sair do meu lugar, né? Vou continuar valorizando o meu trampo e falando, olha, eu não tenho formação mesmo, mas eu consigo te entregar essa qualidade, que é a mesma qualidade do fulano que tem 40 mil formações. Eu acho que o que você procura no material final é qualidade, né? Então, aqui está. E é isso, a gente se valorizar sempre e, mais uma vez, bater no peito e falar, eu sou foda do que eu faço e vou continuar fazendo dessa forma e tô aqui, saca? E jogar mesmo a cara e seguir. A Vicky vai concordar comigo que, para nós mulheres, é até muito foda, porque tem gente que nossa, desmerece muito, cara. E eu sei que ela é bonita e isso vai acontecer isso acontece com ela também. De às vezes o cara te manda mensagem, entre aspas, querendo um orçamento só pra te dar ideia. Se ela riu é porque acontece, tá ligado? Então é muito foda. E aí te desmerece
com isso também, tá ligado? Então eu vou bater no peito e falar que eu sou foda mesmo. Ah, não tem como você fazer mais barato. Não, não tem. Qual que é a sua vivência? Qual que é a sua base? A minha base é a minha vida, a minha vivência é a periferia. Né? É isso. Eu acho que essa parada que você falou de... Essa posição que você tem é isso mesmo. E eu ainda acho que tem pra gente, do audiovisual, do design, da fotografia, tem uma vantagem que a gente tem em outros trabalhos, que é o portfólio. Pô, sério, não vou começar a falar muita conversa e falar, amigão, aqui, olha o meu portfólio, filho. Eu fiz essa parada. Dando-se meu certificado, né? Eu, gente, eu não sei vocês, mas eu não precisei mostrar em quase nenhum momento da minha vida meu negócio de formação. Não precisei. Porque eu tenho um portfólio, eu chego com portfólio. Então, pelo menos, uma facilidadezinha na nossa área, né? Mas quando você fez essa pergunta, mano, puta, na hora eu falei, caralho, eu já me fiz a mesma pergunta no passado e vou te dizer como que eu cheguei numa forma de fazer isso. Porque assim, olha a minha situação. Eu estava ganhando dinheiro com empresas, tipo, estritamente corporativas, profundamente corporativas. E aí eu começo a fazer um monte de trabalho corporativo quadradinho, os caras quadradinho olham e falam, nossa, que da hora esse quadradinho do cara, eu vou contratar ele. E aí só os mesmos mandam me contratar, sacou? A única forma que eu consegui botar minha marca, minha identidade nas coisas foi procurando apoiar os meus e as iniciativas da minha quebrada. Então eu fui atrás, na ocasião, a primeira pessoa que eu fui buscar foi um primo meu que tinha uma lanchonete, aí eu fui lá apoiar a lanchonete dele daqui do Japão, fiz um vídeo da hora para ele. A segunda pessoa que eu fui atrás foi o Ferrez, falei, ó, você não tem uma ONG? Ele tinha feito um vídeo, da minha ONG e tal, não sei o que lá da interferência. Fui lá, até hoje estou produzindo material lá para interferências, vídeos e tal, e é tudo para fora. Aí depois disso eu comecei a fazer uma parte de coisa para várias pessoas. Então, a gravadora dos meus manos lá, a Dona Dete Records. E aí sim, eu consegui botar uma parte de coisa de olhar periférico, uma parte de coisa que eu conhecia da minha vivência, a informação. E o projeto que eu mais consegui colocar nisso foi o curta-metragem, que é o Dicotomia. O curta-metragem a gente gravou, ele vai fazer uns 8, 9 anos já, acho, mais ou menos. Mas, cara, olha para vocês terem uma noção da parada, foi uma organização de 50 pessoas periféricas produzindo um curta-metragem de 37 minutos, que, cara, rodou o mundo sem dinheiro, sem ganhar edital, sem nada. A gente se desenrolou e fez um curta-metragem, sacou? Então, assim, eu só consegui botar uma identidade ali, o mano que estava com a câmera botou a identidade dele, a mina que estava fazendo a produção lá, executiva, conseguiu botar, porque era o nosso projeto, da gente se apoiando. Então, se você quer botar a tua identidade na parada, não adianta você chegar pro boy e falar, mano, vamos fazer um take aqui muito louco do maluco dançando break aqui no meio da mesa, no escritório. Não vai rolar, os caras não querem. Eu tô exagerando pra fazer piada, mas às vezes você quer fazer uma transição e não rola. Ou vamos fazer uma transição mais agressiva que os caras não querem. E não é lá que você vai se expressar. Talvez mais pra frente, você colocando a sua expressão em projetos que vocês estão apoiando a quebrada, apoiando os seus, você vai começar a ser procurado por esses projetos. Olha, a tua linguagem é foda pra caralho aqui na comunidade, vamos fazer um projeto aqui na comunidade. Foi assim que eu fiz um projeto uma vez para Gerando Falcões. Eles chegaram numa empresa que me atendia e falaram, a gente quer fazer um vídeo que tem uma pegada institucional, legal e tal. E eles falaram, nossa, nosso cliente, nosso fornecedor faz com uma ONG e tal. E aí rolou. Então, eu acho que é uma parada